meus irmãos, voltamos mais um vídeo para vocês sobre a nossa escola do Ministério de Libertação, de Intercessão, que nós estamos movendo e idealizando para você. Pastor Eliseu. Exatamente, nós estamos aí com uma série de vídeos que fazem parte dos temas que são abordados dentro da escola de intercessão. E você que está nos acompanhando, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo da série para trazer para você sobre o tema o pecado e suas consequências e qual as suas implicações na vida do intercessor, e até mesmo queremos trazer porque a importância desse tema dentro da nossa escola, né? Que são uma série de temas. É isso mesmo. Vamos falar sobre pecado. E sabemos que pecado, o que é, né? Quando falamos sobre pecado e suas consequências. O pecado é o quê? É algo que vai contra Deus. Deus, ele age por princípios, né? Esses princípios, todos os princípios que Deus coloca, quando quebrados, vão gerar suas consequências. É isso que nós precisamos entender, que dentro do ministério da intercessão, que dentro do ministério da libertação, você precisa entender que existem princípios que Deus colocou e que devem ser respeitados. Uma vez que você quebra esses princípios, você está gerando um pecado aí. E isso vai gerar consequências gravíssimas, né, pastor Eliseu? Eu não vou perguntar aqui o que é pecado, Ricardo, mas eu vou perguntar aqui das consequências do pecado. Eu sei que temos várias consequências do pecado, até de acordo com a palavra de Deus. Sim. Eu quero até começar aqui já perguntando para você alguma dessas consequências e qual a sua importância na vida do intercessor. Então vamos começar com o primeiro pecado da Bíblia. Vamos lá. Deus tem um princípio com relação ao homem Adão dentro do jardim do Éden, né? O princípio era o quê? Uma ordem, não comerás do fruto, não é isso? Então o homem vai e quebra esse princípio. A quebra desse princípio que gera um pecado, qual é o pecado? A desobediência. O gerar a desobediência gerou graves consequências. Quais foram as consequências que vieram sobre Adão e Eva pela quebra de um princípio de Deus que gerou um pecado? Nós podemos falar algumas dessas consequências, que é o quê? A expulsão de ambos do jardim do Éden. Fora, além de serem expulsos, a quebra da intimidade com Deus. Eles tinham uma intimidade que o próprio Deus, todo final de tarde, vinha em espírito, vinha, como digamos assim, pessoalmente para ter com eles, podemos para estar com eles. Dizer que é uma ruptura de relacionamento, né? Uma ruptura de relacionamento, exatamente. E uma das consequências do pecado que você vê da desobediência é a ruptura de relacionamento. Aliás, Ricardo, até posso dizer que o fato de que o pecado original, como é chamado, do Jardim do Éden, da desobediência, ele gera essa vergonha, né? Exato. A pessoa que está em pecado, geralmente ela fica com vergonha de participar das coisas, de exercer o ministério. Uma outra consequência, né? Uma outra consequência. Porque quebra esse relacionamento, a pessoa fica sem graça, né? Exatamente, e a consequência que eu vejo, assim, a mais forte nesse pecado, nessa quebra de princípio, é a legalidade que é dada a Satanás ali. Né? Que Satanás passa a ter um domínio e uma legalidade sobre a pessoa. Podemos dizer que a perda da autoridade, a perda da autoridade, a perda do domínio, ela perde esse domínio até que haja a restauração. A perda, né, do território, então, quando eles são expulsos, né? Isso vai gerando outras consequências, é aquela história, um abismo vai trazendo outro. A maldição da terra. A maldição da terra em Caim e Abel, né? Que vem gerando, depois lá na frente, o pecado cometido por Jacó, que gera outra consequência. Então, isso gera uma grande consequência. O pecado sempre vai ter consequências. Deus perdoa? Perdoa. Mas a consequência não te é isentada. E qual seria a importância disso para o intercessor, a pessoa que está trabalhando ali como libertador, exercendo o seu ministério como intercessor? A desobediência em si, com todas essas consequências na vida do intercessor. A palavra de Deus diz, né, que quando uma pessoa ela é liberta de uma opressão, de um demônio, o demônio
vai por lugares áridos e pode voltar à vida daquela pessoa, se ela permitir, mas ele traz com ele 7 outros demônios piores do que o primeiro. Então, o que que acontece? Toda pessoa, quando ela se conscientiza, ela tem o conhecimento da palavra, ela tem que ter uma vida regrada na palavra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos fracos, mas a palavra também diz que a nossa força vem do Senhor. Então, uma forma de você não gerar consequências através do seu pecado é como? É se alimentando da palavra. Agora, você, como isso que eu quero que é matéria do curso, você como ministrante de libertação, ministrante de cura interior, você como um intercessor, como que você vai ministrar uma pessoa se você está com problema naquela área? Né? Como que você vai ministrar cura numa pessoa se você não deixou Deus ministrar a cura sobre a sua vida? Então você vai identificar nessa nossa escola quais são essas consequências e como se livrar dela, como fazer com que isso seja zerado, fazer com que isso não tenha mais ação sobre a sua vida. O pecado traz consequências gravíssimas. Sim. E algumas delas aqui, a gente não vai abordar todo o tema, mas uma das consequências que o Ricardo trouxe aqui foi o fato de que a desobediência, por exemplo, no primeiro pecado, o pecado capital original, que a gente costuma até mesmo estudar que uma série de coisas aconteceram por conta desse primeiro pecado. E a partir daí, então, na vida do intercessor, isso pode interferir quando ele não tem o cuidado de estar limpo diante de Deus. Sim, A gente usa até a palavra contaminação. Exato, né? Porque foi o que o pastor colocou aqui, né? Existe a quebra, né? Daquele vínculo, daquela intimidade entre Deus e a pessoa. E numa ministração, se você estiver com algo que possa gerar uma consequência contra aquela ministração, contra você, vai haver essa quebra. Então a pergunta é de $1 milhão. O intercessor, ele é mais santo do que a pessoa que ele está ministrando? Como é que funciona isso? Ele não tem pecado nenhum? Não, porque a própria palavra diz em Eclesiastes 7:20, né? Que não há homem, que não há pessoa justa sobre a terra que faça a obra de Deus que não peque. Tá, isso por quê? Para que venha se manifestar a graça de Deus, a graça de Cristo sobre a vida dela. Não é a questão do pecado. Nós somos pecadores, nós pecamos ontem, pecaremos hoje, pecaremos amanhã, desde que não seja um pecado premeditado. Mas existe para que não haja a consequência desse pecado, o que tem que acontecer? Uma coisa que Deus nos move ao arrependimento. Arrependimento e confissão, né? Arrependimento e confissão, exatamente. Ali o meia-culpa. Então, a outra pergunta que não quer calar. Se você, de repente, então, é um ministrador, é um libertador, um intercessor, e existe uma situação de pecado em sua vida. Eu até entendo que aqui, Ricardo, talvez seja a consciência, né? Sim. A pessoa tem essa consciência e você Sim. sabe que você Pior é um ainda. ministrador. Aí, então, quando você tem essa consciência, o que você pode fazer para que essa situação de pecado não interfira naquela ministração? Sempre que nós começamos uma ministração, né, nós temos um preparo de dias antes, onde quando Deus pede jejum, se jejua, e Deus vem tratando a pessoa com relação a algo, porque às vezes Deus vai usar uma ministração daqui a alguns dias para tratar em você algo que está preso sobre você, o pecado que está oculto em você. Então Deus... Não é nem tanto para a pessoa que vai ser liberta, mas é para você também ser liberta. Eu costumo dizer que o tratamento de uma ministração serve para quem está ministrando como para quem está sendo ministrado, né? Porque Deus vai tratar tanto a vida da pessoa que veio buscar por esse tratamento, por essa ministração, quanto a vida também daquele que está sendo usado pelo Espírito Santo para ministrar. Porque nós vamos identificar em nós mesmos situações que às vezes está presente na vida daquela pessoa. E isso é matéria de uma outra aula desse curso que chama o pecado oculto na vida do libertador. Então, uma das consequências do pecado é você saber que você precisa ter consciência
de que ele existe, Exato. confessar Exato. diante de Deus, se arrepender, Exato. mas também existe uma outra matéria que vai ser tratada aí sobre o pecado oculto. Pecado Para você que está oculto. chegando agora, saber, nós estamos gravando uma série de vídeos aqui para falar sobre os temas que são abordados dentro da escola de intercessão, a escola de formação de libertadores. Aí, então, nós não vamos aprofundar em todos os temas aqui, nós já estamos apenas despertando em você um pouco de interesse para você saber mais ou menos sobre o que trata cada um desses temas dentro da escola. E hoje nós estamos falando aqui sobre o pecado e suas consequências nesse vídeo, e vão ter outros vídeos aí onde você vai poder conhecer outros temas que são abordados nessa escola. Se você quiser conhecer um pouco mais, você pode buscar as informações logo abaixo nesse vídeo, aonde você vai poder saber aí do curso presencial. Por enquanto o nosso curso não é online ainda, então não tem como você ter essa formação toda online, mas são cursos, são temas abordados na escola presencial. Então, para você conhecer um pouco mais sobre esse tema, você precisa estar matriculado dentro desse curso e buscar informação aí. De repente, leve para a tua igreja, nos convide para a gente poder estar levando esse curso, esse seminário, esse treinamento de intercessores na sua igreja. Você pode fazer isso. Nosso intuito não é afrontar a doutrina de nenhuma igreja. Se a sua igreja não acredita assim, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu pastor, a visão que vocês têm a respeito. Mas se você quiser aprender um pouco mais, você pode entrar em contato conosco e buscar mais informações. E o tema de hoje, que é pecado e suas consequências, dentro dessa formação do curso aqui, que é o treinamento de libertadores, de intercessores, o que nós estamos falando aqui hoje é que o pecado gera muitas consequências. Sim. Muitas. E É aqui uma a gente só matéria do está curso. falando de algumas delas. Na Sim. verdade, apenas abordamos a primeira. Que Exatamente. todos esses têm base bíblica, Ricardo, para nós falarmos que o Todos os- pecado tem consequência na vida do libertador? Todos sem base bíblica. Toda aula que você tiver dentro dessa escola está baseada na Bíblia. Tudo com referência, tudo com direção, tudo com mover da palavra de Deus. Sempre que você for aprender alguma coisa que alguém está te ensinando, busque pelas referências e cobre isso. Cobre, porque não é errado você falar quais são as referências disso que você está nos passando. É obrigatório a pessoa que está ministrando, porque o líder verdadeiro, aquele que tem o chamado do mestre de ensinar, ele tem que ser movido pela palavra e não por um outro tema, outra aula que nós está dentro do curso, que se chama legalismo. Ó, apesar desses vídeos serem gravados, se você deixar a mensagem, nós temos Exatamente. acesso. E aqui, logo abaixo, nos comentários também, tem as informações para você entrar em contato conosco. Se surgiu alguma dúvida, você quer saber mais sobre esses temas, sobre esse curso, sobre essa escola, aonde nós vamos estar lecionando, você pode verificar se tem alguma turma aberta. Então, entre em contato conosco, é possível. Nós queremos agradecer a toda a equipe que está se mobilizando aqui na nossa técnica também. O Rafael, que é o nosso técnico aí de operação aí de transmissão. Esse vídeo ele é gravado, mas você pode entrar em contato conosco. Então deixa aí o seu comentário, se você está assistindo, se você quer saber mais, se você quer levar esse curso para a sua igreja, e entre em contato conosco, que Deus possa estar abençoando você de uma forma especial e assista cada um desses temas, desses vídeos que nós vamos estar trazendo aqui para você. Cada dia, todo dia tem vídeo diferente aí, você vai poder estar assistindo e acompanhando também, não é, Ricardo? É isso. Prepare-se para um novo mover do reino sobre a sua vida através dessas aulas, dessa escola. Tá? Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos vemos na escola. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.